Tratar sobre um tema hoje com os irmãos aqui, que está lá no livro do profeta Jonas. Então, convido você a abrir sua Bíblia comigo e hoje nós vamos estar refletindo nesse livro da Bíblia, que é um livro muito conhecido, uma história muito conhecida, um personagem muito conhecido da Palavra de Deus. Esse livro é um livro que se esconde dentro da Bíblia, né? Então, algumas pessoas têm dificuldade de encontrar o livro de Jonas, porque ele é um livro bem pequenininho, né, de 4 capítulos apenas. Então, se você não cuidar, você já passou dele, né? Mas ele está entre os profetas menores ali, está entre Gênesis e Apocalipse. Obrigado, irmão. Ajudou você aí entre Gênesis e Apocalipse? Então está entre os profetas menores ali, depois do livro de Amós, Obadias, Jonas. Antes do livro de Mateus, é um dos últimos livros ali do Antigo Testamento, tá? Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, antes de prosseguir na leitura aqui, grave bem essa frase: para fugir do Senhor. Fugir do Senhor. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, mais uma vez, fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém, irmãos? Uma história
bem conhecida nossa, né? Nós cristãos aqui que já lemos, já ouvimos a história de Jonas, estamos muito familiarizados já com essa história. Mas hoje eu gostaria de falar, olhando para essa história, eu gostaria de falar dentro deste tema: o retrato de um coração rebelde. O retrato de um coração rebelde. Meus irmãos, o profeta Jonas, ele está entre os profetas menores da Bíblia, como nós falamos aqui no início. Por que ele é chamado de profeta menor? Por que os profetas são chamados na Bíblia, esses que escreveram aqui no Antigo Testamento, são chamados de profetas menores? Aqui Jonas está entre os profetas menores da Bíblia, né? Não é porque eles eram baixinhos, pequenininhos, né, que eles são chamados de profetas menores. Não é por causa disso, por causa da estatura deles, mas por causa de que eles escreveram pouco. Se você olhar para o livro de Jonas, por exemplo, você vai ver que o livro de Jonas tem apenas 4 capítulos. E o livro de Abacuque, por exemplo, tem 3 capítulos. Então são livros pequenos, eles escreveram pouca coisa, eles têm pouco conteúdo, esses livros, e por causa disso eles são chamados de profetas menores. Mas quando eu olho para a vida desse profeta chamado Jonas, eu vejo que ele é um profeta enigmático. Ele é um profeta que ele foge à regra. Por que ele foge à regra? Porque todos os profetas que Deus levantou no Antigo Testamento, todos foram enviados por Deus e cumpriram a vontade de Deus. Nenhum profeta, você vai ver no Antigo Testamento que Deus levantou, se opôs à vontade de Deus. Mas Jonas, ele foi um profeta que se rebelou contra a vontade de Deus. Foi um profeta que andou na contramão da vontade de Deus para a vida dele. Deus deu uma ordem para ele e ele fez exatamente aquilo que era o contrário. Então ele é um profeta que foge à regra. Como é que Deus... isso é uma coisa que me deixa muito curioso. Como é que Deus chama uma pessoa, vocaciona uma pessoa, e sabendo que lá no coração essa pessoa não quer essa missão, não quer fazer a vontade de Deus, então por que Deus chama? Se Deus já sabe que essa pessoa vai se rebelar contra a vontade dele. Então a gente vê essa história na Bíblia e a gente fica fazendo essas perguntas, é muito curioso, mas é o que aconteceu. Deus chama um indivíduo, Deus chama uma pessoa, Jonas, dá a ele uma missão, uma tarefa, sabendo que ele relutaria, sabendo que ele iria se voltar contra Deus, sabendo que ele iria fugir de Deus. Meus irmãos, nós podemos tirar muitas lições dessa história e dessa experiência de Jonas. É uma experiência que nos ensina, que tem muitos ensinamentos e lições para a nossa vida. Mas existem alguns fatos na vida deste profeta de Jonas que nos mostra como que um coração rebelde ele age. Qual é o retrato de um coração rebelde? O traço de rebeldia estava presente na vida e no caráter de Jonas. Jonas ele é o retrato de uma pessoa que se opõe à vontade de Deus. Então ele é o retrato de um coração desobediente. Ele é o retrato de um coração que não quer fazer a vontade de Deus, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sendo um homem de Deus. Meus irmãos, existem por aí muitos lugares, homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, como o Everton colocou aqui no começo, mas que estão agindo como Jonas. São servos de Deus, receberam o chamado de Deus, foram separados por Deus, escolhidos por Deus, mas estão assumindo uma postura de rebeldia para com Deus. Estão assumindo uma postura de rebeldia, tem um coração rebelde. Jonas ele é o retrato disso, um coração rebelde, alguém que se opõe à vontade de Deus de forma proposital, de forma intencional. Ele sabia que estava fora da vontade de Deus e mesmo assim ele insiste nesse caminho. Ele insiste. Será que isso não acontece conosco muitas vezes? Será que nós não vivemos muitas vezes essa experiência? Será que muitas vezes nós também não nos encontramos no lugar de Jonas? Remando na contramão daquilo que Deus quer para a nossa vida?
insistindo em algo que não é a vontade de Deus para nós. Alguém já alguma vez bem falou uma frase muito verdadeira, que há uma diferença entre persistir e insistir. A persistência é quando você está no caminho da obediência em relação àquilo que Deus quer. Você tem que persistir naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, insistir é quando você está indo numa direção contrária à vontade de Deus. Alguém já bem falou isso alguma vez, que há uma diferença entre persistir e insistir. Jonas, ele estava sendo insistente, ele estava insistindo numa direção que era a direção oposta. Então, meus irmãos, eu gostaria de, com vocês nessa noite, que vocês me acompanhassem hoje aqui, e nós vamos olhar para a vida do profeta Jonas, e nós vamos hoje observar aqui 3 fatos associados a uma postura de rebelião contra Deus. 3 fatos que estão associados a uma postura de rebelião contra Deus. O primeiro fato está no início aqui do capítulo 1, do versículo 1 e 2, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Deus não dá uma opção para Jonas, Deus não dá uma alternativa para Jonas, Deus não deixa Jonas arbitrar, Jonas decidir alguma coisa. Está claro aqui que Deus dá uma ordem clara para Jonas. No versículo 1, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. No versículo 1 nós temos a ordem de Deus para Jonas, e no versículo 2 nós temos a resposta de Jonas a essa ordem de Deus. No versículo 3: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Meus irmãos, a história de Jonas já começa assim. Já começa narrando que ele tomou uma direção contrária. Então o primeiro fato aqui que está associado a uma postura de rebeldia, olhando para Jonas, é que ele toma direções opostas a que Deus estabeleceu. O indivíduo que tem um coração rebelde, ele toma direções opostas àquela que Deus estabelece. Jonas, ele é alguém que toma uma direção contrária. Ele foge da presença do Senhor. Meus irmãos, como isso é sério. Esse profeta, esse homem de Deus, esse servo de Deus, ele foge da presença do Senhor. Ele se dirige para Tarsis. Ele foi exatamente na direção oposta. Eu não tenho aqui um mapa aqui para mostrar para vocês. Eu gostaria muito de ter um mapa aqui agora, para mostrar exatamente a localização que Jonas estava e o caminho que ele fez. Eu fui olhar isso e fui estudar isso, fui dar uma olhada no mapa daquela época, e aonde ficava muito provavelmente a cidade de Tarsis e a cidade de Nínive. E o que nós percebemos, irmão, na geografia da época, e o que a geografia da época nos mostra hoje, é que Jonas, ele toma uma direção totalmente oposta. É como se Deus dissesse: Jonas, vai nessa direção. E o que ele faz, geograficamente falando? Ele dá uma volta de 180 graus e ele vai num sentido extremamente oposto ao sentido e à direção que Deus queria que ele fosse. Geograficamente falando, ele foi numa direção extremamente oposta, totalmente oposta. Veja só, meus irmãos, o retrato aqui de um coração rebelde. Ele está indo numa direção oposta àquela que Deus estabeleceu. No versículo 1 e 2 nós vimos isso. Deus traçou para ele aqui a rota. Deus disse para ele: olha, você deve ir para Nínive, pregue para essa cidade. Mas Jonas, ele faz o caminho contrário. A distância, meus irmãos, entre uma cidade e outra, 4.000 quilômetros, ele teria que percorrer para Tarsis. Em relação a Nínive, que era a cidade que Deus havia enviado ele, era uma distância de 800 quilômetros. 800 quilômetros e Jonas estava em Nínive.
Mas aí ele prefere tomar essa distância de 4.000 quilômetros, que era a distância que ele levava, o caminho que ele fazia, a distância até a cidade de Tarsis. A diferença, meus irmãos, era muito mais fácil ele tomar o caminho da obediência ao Senhor, mas ele faz o caminho mais difícil. Tem muito crente assim, muito crente assim. Deus apresenta o caminho mais fácil, ele prefere pelo caminho mais difícil. É assim, tem muito crente assim. Vai pelo caminho fácil. Deus está dizendo, olha, vai por aqui, que é por aqui que você tem que ir. Mas a pessoa sempre prefere o caminho mais difícil, mais complicado. Mas eu creio que Deus nessa noite está aqui para endireitar as tuas veredas. Se tem alguém aqui que está andando por veredas, por caminhos tortuosos, Deus está aqui hoje para endireitar o teu caminho, as tuas veredas, em nome de Jesus. Jonas estava indo por caminhos tortuosos, caminhos que não eram os caminhos de Deus para a vida dele. E tem muitos crentes que estão assim, trilhando caminhos que não são os caminhos de Deus para a sua vida. O final, meus irmãos, nós já sabemos. Já sabemos. Não é novidade o final. Não é novidade. Deus alerta, Deus mostra, Deus fala, mas a pessoa insiste em ir pelo caminho mais complicado, mais difícil. Deus fala, Deus falou com Jonas, claramente. Não havia dúvida no coração dele. Não havia. Tem muitos crentes que é assim. Deus fala, Deus revela. Só falta mandar o anjo Gabriel. Só falta o anjo Gabriel aparecer. Né? Só falta o anjo vir, o mensageiro, mandar mensagem para a pessoa e dizer, olha, Deus está te dizendo isso. E mesmo assim tem casos que nem o anjo resolve. Nem o anjo. Meus irmãos, Deus fala no nosso coração. Ele fala. Agora nós precisamos tirar as nossas conclusões. Jonas, ele vai relutando. Jonas, ele questiona. Jonas, ele pensa, será? Tem muito crente assim. Será? Meu filho, é isso que eu tenho para a tua vida. Será? Meu filho, eu quero te usar aqui. Eu quero te abençoar. Eu quero fazer de você uma bênção nesse lugar. Será? Será, Senhor? Será? E Jonas começa a questionar, começa a pensar, não é isso que eu quero para mim. Meus irmãos, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é para onde você está indo? Para onde? Tem muita gente que eu chego e pergunto assim, como é que está as coisas, irmão? Está indo. Aí quando uma pessoa me responde isso, né? Quando uma pessoa me responde isso e ela diz, pastor, está indo. Eu pergunto, aí para onde, meu irmão? Pelo amor de Deus, para onde é que está indo? Tem que estar indo para algum lugar. Todo cristão ele tem que estar indo para alguma direção, ele tem que estar indo para algum lugar. Então tem gente que eu pergunto isso e a pessoa diz, pastor, está indo, tá, meu irmão, mas está indo para onde? Você está fazendo que nem Jonas? Para onde é que está indo? Para que lugar que você está indo? Para onde? Para Tarsis? Quando a gente olha para a história da humanidade, meus irmãos, nós percebemos isso, que a humanidade, o povo, as pessoas têm dificuldade em caminhar nessa estrada que se chama vida cristã. Vida cristã. O homem tem dificuldade de andar nessa estrada. A vida cristã é feita de desafios. Nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que renunciar ao nosso ego, o nosso eu, temos que destronar o nosso eu do nosso coração. O caminho da vida cristã é um caminho, meus irmãos, que nos impõe alguns desafios. Nós sabemos disso. Mas a humanidade, se você ler a Bíblia começando lá em Gênesis, você vai perceber isso. Que desde o princípio o homem tem dificuldade com isso. Em caminhar nessa estrada que Deus coloca. Deus colocou uma estrada para Adão, e Adão foi lá, abriu outro caminho no meio da trilha, no meio do mato. Ele abre um outro caminho. Não tinha caminho. Deus não queria que ele fosse por aquele caminho. Então nós precisamos muitas vezes estar atentos a isso. Porque isso é um traço de rebeldia. Quando uma pessoa toma direções opostas àquela que Deus estabelece. E Deus coloca a plaquinha de advertência, viu, irmãos? Coloca. No nosso caminho, Deus vai colocando várias plaquinhas de advertência. Por aqui não. Cuidado, 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 cuidado. Essas plaquinhas Deus vai colocando no nosso caminho. Porque Ele nos ama, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus longânimo,
E é isso que ele vai fazendo, vai colocando, vai sinalizando esse caminho, para que você não precise chegar aonde Jonas chegou. Nós vamos prosseguir aqui com a leitura do texto, e eu quero ver com vocês mais um fato que está associado à postura de rebeldia deste homem. Um segundo fato, meus irmãos, é que ele emprega recursos materiais para consumar os seus atos. Veja só o que ele faz no versículo 3. Na parte B do versículo 3, ali diz que ele desce à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Alguém pagou a passagem para ele aqui? Essa passagem aqui, meus irmãos, eu fui pesquisar e não foi uma passagem barata. 4.000 quilômetros. Ele teve que desembolsar esse dinheiro. Ele teve que bancar isso. E ele estava disposto a bancar. O texto diz que ele paga por isso. E esse é um traço também de uma pessoa que está indo na contramão da vontade de Deus, de um coração rebelde. É quando nós empregamos recursos para consumar os nossos atos. Jonas fez isso. Qual era, meus irmãos, aqui o caminho mais lógico, a situação mais lógica aqui? Era ele ter ido para Nínive, porque o custo seria menor, financeiramente falando, ele teria que pagar menos para ir para Nínive. Mas Jonas não pensou no custo, ele não pensou nisso. Ele estava disposto a pagar o triplo do que ele pagaria para obedecer à direção de Deus. Ele pagou o triplo. Tem pessoas que fazem isso. Vão empregando recursos para consumar os seus atos. Recursos materiais, vai patrocinando isso, o pecado. E o homem tem um coração assim, o homem tem um coração muitas vezes rebelde, ele investe muitas vezes dinheiro, se for o caso, para fazer o mal. Ele investe dinheiro para isso, ele aplica recursos, ele tira de um lugar de onde não tem, para ele aplicar para uma coisa que não é a direção de Deus para a vida. Meus irmãos, isso acontece na vida de muitas pessoas, de muitas igrejas, por aí, muitas igrejas, muitas organizações, muitos lares, que estão fora da vontade de Deus, porque começa a empregar recursos, começa a investir de forma desregrada os seus recursos, sem ter consciência do que estão fazendo, sem ter uma consciência. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos patrocinando a nossa própria destruição, patrocinando o nosso próprio fim, a nossa própria morte, a nossa própria distância de Deus. Nós estamos empregando recursos muitas vezes para isso, como Jonas fez. Ele pegou dinheiro do seu bolso, ele não calculou quanto isso custaria. Uma vez eu estava conversando essa semana, meus irmãos, eu sei que às vezes é muito difícil falar sobre contribuição da igreja, eu estava refletindo sobre isso. Essa semana agora, não está nem no esboço isso que eu vou falar. É um assunto delicado hoje para tratar na igreja, a contribuição financeira. É delicadíssimo. Por quê? Por causa do cenário que a gente vive, por causa de líderes e pastores que estão por aí extorquindo. Eu tenho certeza que o pastor Samuel não fala aqui todo domingo sobre isso, não prega todo domingo sobre isso. Eu também, lá na Igreja Batista, não falo o tempo todo nisso. Como nós sabemos que tem lugares que todo culto se fala sobre isso. Agora nós não podemos generalizar e achar que toda igreja é assim. Não. Tem igrejas que tratam com muita seriedade e de forma prudente, de forma bíblica a questão da contribuição. E o tema da contribuição financeira é um tema que está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Que o cristão deve ter um coração generoso, ele deve ter um coração liberal em relação às coisas de Deus e à obra de Deus. Nós precisamos ter consciência em relação a essa questão. Consciência, meus irmãos. Administrarmos as nossas finanças com sabedoria. Sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para me gerir os meus recursos de forma que o teu reino cresça, que o teu reino avance,
Que a tua obra, ela vá adiante, Senhor. Amém? Já dizia Martinho Lutero que o último a se converter é o bolso, né? Martinho Lutero que costumava dizer que o bolso é o último a se converter na vida do crente, do cristão, é o bolso. Né? Mas, meus irmãos, como é bom a gente estar numa igreja como essa igreja aqui, a Santa Cruz, que tu sabe que é uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, como o pastor Samuel tem feito aqui, pregar a palavra de Deus todo domingo, levado a sério essa obra, um homem íntegro, um homem de caráter. Todo mundo conhece a vida dele, o proceder dele. Não tem porquê, meus irmãos, nós não sermos cooperadores dessa obra. Amém? Amém. Jonas, ele usou os seus recursos para caminhar numa direção que não era a vontade de Deus. Meus irmãos, o terceiro fato que está associado com uma postura de rebeldia. Ele se tornou uma fonte de maldição, ao invés de uma fonte de bênção. Veja só, meus irmãos, ele paga a passagem, ele embarca para Tarsis, ele foge do Senhor. E no versículo 4 diz: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus, atiraram suas cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Esse aqui é o retrato, meus irmãos, de um homem que está com a sua consciência cauterizada, tranquila, diante de uma desobediência, de um ato de rebeldia para com Deus. Ele consegue dormir no meio de uma tempestade. O único homem na Bíblia que eu vejo que dormiu no meio de uma tempestade foi Jesus. O único homem no Novo Testamento que eu vejo que conseguiu dormir no meio de uma tempestade foi Jesus. Mas a razão que Jesus dormiu foi diferente da razão que Jonas estava dormindo. Jesus estava dormindo porque ele tinha uma profunda confiança de que tudo estava no controle do Pai. Tudo estava no controle do Pai. Jonas, ele dorme porque ele está anestesiado, ele está com a sua consciência cauterizada. Ele está insensível a Deus. E uma atitude de rebeldia leva as pessoas a estarem insensíveis à voz de Deus. Se você continua num caminho que não é o caminho de Deus para a sua vida, e você insiste nesse caminho, você começa a ficar insensível com o que está acontecendo à sua volta. O mundo está desmoronando. Você pode estar levando todas as pessoas que estão perto de você para o buraco. Como Jonas estava ali levando as pessoas para o fundo do mar. Por causa dele. Ele era a causa de toda aquela tempestade. Ele era a causa de tudo aquilo que ameaçava a vida daquelas pessoas que estavam ali com ele. Veja só como é sério. Quando nós, meus irmãos, não nos comprometemos em fazer a vontade de Deus, quando nós procuramos ir numa direção oposta àquela que Deus estabelece para a nossa vida, meus irmãos, nós deixamos de ser fonte de bênção para as pessoas. Nós começamos a ser fonte de maldição na vida das pessoas que estão à nossa volta. Aquelas pessoas que estavam aqui no barco de Jonas, nesse navio, estavam morrendo, estavam à beira da morte por causa do egoísmo do coração deste homem, por causa da dureza do coração deste homem, por causa da sua rebeldia. Ele estava levando uma tripulação inteira para o fundo do mar, para as profundezas do mar. Meus irmãos, quando nós estamos fora da vontade de Deus para a nossa vida, nós nos tornamos fonte de maldição e não fonte de bênção. E não fonte de bênção. Começando na nossa própria casa, aqueles que convivem mais conosco, começando por as pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso redor. Nós deixamos de ser instrumento de bênção para a vida dessas pessoas, quando nós começamos a assumir a postura de Jonas. E quando nós começamos a cultivar no nosso coração esse ato, essa atitude de rebeldia para com o Senhor. Meus irmãos, ele afeta todos aqueles que estão ao seu redor. Todos aqueles que estavam ali. Todos aqueles homens que estavam ali. Começaram a olhar para a tempestade e começaram a tentar descobrir qual era o problema, qual era a raiz, qual era a causa de tudo aquilo. Era o fato de que havia ali, dentro daquele navio, dentro daquela família, dentro daquele lar, dentro daquela igreja, dentro daquela sociedade, havia alguém que estava vivendo fora dos caminhos que o Senhor havia traçado para ele.
fora do propósito, fora da vontade, fora do desígnio de Deus. Meus irmãos, não há como colher bênção, não há como ser recompensado se nós estamos fora da vontade de Deus para a nossa vida. Jonas era exclusivista, ele não pensava nos outros. Tem muito crente exclusivista, tem muita gente exclusivista, só pensa em si mesma, nos seus interesses. Jonas era exclusivista, ele não estava preocupado com aqueles que estavam naquele navio com ele, e ele sabia que o problema era ele sabia disso. Esse homem, ele foi um homem que foi rebelde em relação à vontade de Deus, e Deus teve que tratar com ele, teve que tratar com este profeta. A loucura dele, o egoísmo dele, a rebeldia dele, o aborrecimento dele, precisava ser tratado, estava levando ele até a destruição. Meus irmãos, a pessoa exclusivista é aquela pessoa que está disposta a sacrificar tudo em prol do seu próprio proveito. É aquela pessoa que se tem como centro do mundo. E esse era Jonas nessa situação. Ele está aqui nessa situação só procurando o seu interesse pessoal. E essa é a qualidade daquele que se acha envolvido pelo seu próprio eu. Essa é a qualidade daquele que está envolvido pelo seu próprio eu. O exclusivismo é o contrário do espírito missionário. O espírito missionário, ele é extremamente o contrário do espírito exclusivista, da atitude exclusivista. Porque o que o missionário faz? Ele não está preocupado com a sua terra, ele não está preocupado se ele vai ficar longe da sua família, ele não está preocupado com as demandas, ele não está preocupado com coisas que estão prendendo ele não está preocupado com aquilo que lhe traz segurança ou estabilidade, ele não está preocupado com isso. O missionário, o que ele faz? O missionário, ele deixa, se for necessário, a sua família, ele deixa a sua história, ele deixa o que tiver que deixar para fazer a vontade de Deus. Esse é o missionário, esse é o espírito missionário. E a gente vê esse espírito missionário em muitos homens da Bíblia, como Paulo. Vai estudar a história de Paulo. Veja por onde esse homem andou. Ele não estava preocupado com reputação, com prestígio. Estava preocupado em fazer a vontade de Deus, expandir o reino de Deus, porque Paulo tinha um espírito missionário. Só que Jonas tem uma atitude oposta à atitude de um missionário. Ele está preocupado consigo mesmo, ele está preocupado com o seu conforto, ele está preocupado com a sua própria vontade, ele está preocupado consigo mesmo, ele não está preocupado com aquelas almas que estão lá gemendo, sofrendo e precisando de salvação. Por isso que ele não pode ser fonte de bênção. O exclusivista nunca vai ser fonte, nunca vai ser instrumento para abençoar outra pessoa, porque ele só pensa em si mesmo. Esse era Jonas. Estava preocupado consigo mesmo. Aquelas pessoas de Nínive lá, sabe o que eu tenho para mim, meus irmãos? Você olha Jonas, do princípio ao fim, a história de Jonas, ele não concordou em pregar para Nínive. Você sabe que no final, mais para o final, ele prega para Nínive. Eu acho que esse foi o sermão mais curto da Bíblia. Porque Deus chega para Jonas e diz assim: diga para Nínive que se arrependa. A palavra, a mensagem de Jonas era de arrependimento, era levar aquele povo a se arrepender dos seus pecados, porque Deus ia derramar a sua ira sobre essa cidade. Deus estava disposto a castigar esse povo, mas ele manda Jonas ir para lá, para quê? Para se colocar na brecha por esse povo. Para se colocar na brecha. Mas ele não está nem aí para esse povo. E para mim, o sermão mais curto da Bíblia foi o de Jonas. Ele deve ter chegado lá e deve ter dito assim: arrependa-se. O povo ouviu, viu. Ele não estava a fim de pregar para ele. Mas eu tenho certeza que essa mensagem curta de Jonas foi o que Deus precisava para levar essa cidade inteira a um grande despertamento espiritual.
e a se voltar para o Senhor. Porque a Bíblia diz que depois que Nínive prega, a cidade de Nínive se arrepende, eles se quebrantam diante do Senhor. Eles se arrependem dos seus pecados. E Deus desiste de destruir essa cidade. Meus irmãos, como é tremendo isso. Como é tremendo isso. Se você quer ser bênção na vida de alguém, procure estar no centro da vontade do Senhor para a sua vida. Jonas, no final, eu já falei sobre os 3 fatos que estão associados a uma postura de rebeldia. O primeiro fato que eu compartilhei com vocês hoje é aquela pessoa que toma direções opostas àquela que Deus estabeleceu. Segundo lugar, aquela pessoa que emprega recursos materiais para consumar os seus atos. Terceiro e último lugar, que é mais um traço também que expressa uma postura de rebeldia para com Deus, é o fato de que ele se torna fonte de maldição ao invés de uma fonte de bênção. Ele acaba afetando as pessoas que estão ao seu redor. Meus irmãos, no final, Jonas ele se torna alvo da correção de Deus. No final, ele se torna alvo da disciplina do Senhor, do castigo do Senhor. Ele havia esquecido que Deus era um Deus misericordioso, um Deus cheio de compaixão, de graça, de amor, um Deus que estava disposto a perdoar aquele povo, aquela cidade. E aí, por causa disso, meus irmãos, Deus ele usa algumas situações para ser instrumento de castigo, de disciplina, de correção na vida de Jonas. A gente sabe. Ele manda um grande peixe e engoliu Jonas. Um grande peixe. Você hoje está insistindo ou está persistindo? Qual é a sua postura hoje? Será que você se enquadra aqui, nesse retrato que eu acabei de pintar aqui hoje, deste profeta que se rebelou contra o Senhor e contra a vontade do Senhor? Será que em alguma área da sua vida, alguma situação da sua vida, você se encontra fugindo da presença do Senhor? Fugindo. Quero dizer para você, não corra de Deus. Uma péssima ideia, correr de Deus. Corra para Deus. Corra para Deus. Não corra de Deus. Corra para Deus. Para Deus. Correr de Deus é uma péssima ideia. Foi o que Jonas fez. Foi o que Jonas fez. E a história de Jonas, o retrato de Jonas fica aqui na história bíblica, na narrativa bíblica, como um servo rebelde. Um homem rebelde. E todo o desfecho dessa história revela isso. Uma postura de rebeldia para com Deus. Para com Deus. Então, o meu apelo nesta noite aqui, vou chamar o pessoal, o pessoal pode trazer um fundo para mim aqui, por favor. O meu apelo, o meu convite para você hoje aqui nessa noite é para que você volte para os caminhos de Deus. Não sei quais são os caminhos que você tem trilhado. Não sei se você tem corrido de Deus ao invés de correr para Ele. Não sei qual é a sua situação. Não sei qual é o seu quadro, a sua realidade. Não sei qual é a circunstância que você está vivendo hoje. Mas o meu apelo para você é que encarecidamente, gentilmente, você aceite hoje o chamado de Deus, o convite de Deus, de andar nos caminhos que Deus traçou para você. Os caminhos que Deus traçou para a sua vida são caminhos de bênção para a sua vida. São caminhos de prosperidade, de paz. Vale a pena andar nesses caminhos que são os caminhos de Deus para nós. Os caminhos que Deus traça para a nossa vida são caminhos seguros. E esses, meus irmãos, são os caminhos que Deus quer que você percorra, que você ande por esses caminhos. Para que insistir naquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida? Abra mão disso. Seja persistente naquilo que é projeto, que é a vontade de Deus para você. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor, o grupo de louvor canta essa canção, eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento.